Então, vamos lá. Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais uma noite, uma tarde, né? O momento que vocês estiverem assistindo esse vídeo do Leitura Pop. Nós completamos 10 edições no ar e hoje nós estamos aqui com a Aurora Miranda Leão, uma grande, um grande nome da comunicação, de fato é um grande nome da comunicação, porque a gente vê que no Brasil, né, a gente está querendo se aproximar cada vez mais da cultura norte-americana, mais voltada para as séries, e a gente tem uma pessoa que entende de teledramaturgia, que se interessa por teledramaturgia, e por isso eu quero primeiramente agradecer a Aurora por ter aceitado esse convite na hora eu mandei para ela, ela mesma respondeu, a gente ficou grato desde aquele dia até hoje, a gente é grato por você ter aceitado esse convite, né? Porque nosso público ama teledramaturgia e eu nunca imaginei que eu fosse encontrar alguém que pudesse falar de teledramaturgia com a gente também, sabe? Porque é uma coisa meio isolada. E eu vou passar para o Vitor fazer a sua apresentação para o público e logo em seguida você já pode se apresentar e conversar com a gente nesse Leitura Pop de hoje. Então, boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigado, Aurora, pela sua presença. Eu vou fazer uma pequena apresentação. Se tiver alguma coisa que não estiver correta ou algum engano da sua formação, você, por favor, pode falar. Então, a Aurora Sol Miranda Leão, doutoranda em comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, mestre em comunicação pela mesma universidade, da linha de pesquisa Cultura, Narrativas e Produção de Sentido. Ela é membro do grupo de pesquisa do CNPq, Narrativas Midiáticas e Dialogias. Jornalista graduada pela Faculdade de Comunicação Social da UFC, Federal do Ceará, onde também é pós-graduada em audiovisual e meios eletrônicos. Integra também o grupo Ficção Seriada do Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Intercom. Também assinou diversos artigos, né, na área e tem a sua produtora Aurora de Cinema. É isso aí, essa é a apresentação da nossa grande Aurora. Além Aurora, mais uma vez, obrigada. de muitas outras coisas, sua. né, João? Foi um pequeno resumo, tem bastante coisa que a Aurora já fez e continua fazendo. É isso aí, bastante. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo legal aí? Sim. Tudo tranquilo, Aurora. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todo mundo que está aí, bom dia, de onde você estiver nos assistindo, qualquer parte do mundo. Eu quero dizer, em primeiro lugar, fiquei muito contente com o convite, principalmente partindo de dois jovens que têm muito amor e muito bem-querer pela teledramaturgia, sobretudo a brasileira, que é o que eu estudo, eu sei, um pouquinho pelo menos, né? E fico muito contente. Quando o João me convidou, eu topei na hora, porque para mim falar de telenovelas é sempre muito bom. E eu fiquei contente de ter um espaço assim, realmente. Muito obrigada pela apresentação, por tudo. O João falou uma coisa muito que eu conheço mais da teledramaturgia brasileira. Realmente, eu sou uma pessoa que me torno cada vez mais suassúnica, no sentido de não gostar dessa coisa muito fetiche que temos com o espelho do outro, com o americano em geral, né? Nós somos muitos brasileiros fanáticos pelo cinema hollywoodiano, né? Que terminou moldando, de certo modo, a cultura ocidental inteira, né? E desconhecemos, desprezamos, muitas vezes menosprezamos o que é produzido no nosso Brasil. E eu certeza que a teledramaturgia brasileira é uma das melhores do mundo. E eu conheço um pouquinho, como eu sei que o João também conhece muito, acho que o Vitor, mas por mais que a gente conheça, a gente ainda conhece pouco, porque nós temos a telenovela brasileira faz 70 anos ano que vem. Então é muita coisa para a gente ver, a produção é muito intensa, nós temos realmente uma indústria de teledramaturgia, ao contrário do cinema, que ainda não chegou, estava, né, caminhando a bons passos com o governo atual, a gente à beira do colapso, né? Eu estou vendo a hora a Cinemateca Brasileira tocar fogo. Eu estou com muito medo disso, ainda bem que existe a Rede Globo, que tem um acervo enorme da cultura brasileira e está lá bem preservado com ela, porque o da Cinemateca eu tenho a impressão que nós vamos perder em coisa de dias ou meses, viu? Então eu sou muito suassúnica
Aí falo assim porque é uma referência ao querido grande Menestrino Suassuna, paraibano de Pernambuco, né? E esse grande nordestino, eu tenho muito orgulho de ter conhecido e de saber que a obra dele é tão reverenciada no mundo inteiro. E nós temos, inclusive, diversos teledramas que vêm a partir de Suassuna. Então, eu estou cada vez mais achando que o mestre tinha muita razão, eu também não troco o meu oxente pelo ok de ninguém, como ele dizia. Então, vamos lá, eu estou aberta às perguntas. O que eu não souber, eu não vou ter vergonha de dizer, olha, eu não sei, eu preciso estudar mais. Agora mesmo, dias para cá, eu pego vários livros de telenovela que eu tenho para tentar ver se é um mundo realmente que não dá para a gente fazer em poucos dias, né? Eu, paralelamente, estou fazendo lives quase diárias no meu Instagram, então não tenho dado conta de ler tudo que eu preciso ler. Mas vamos lá, estou aqui fazendo. Inclusive, só para pontuar, Laura, o Phylon, que está lá com a gente também, ele é do Maranhão, e o Phylon te segue no Instagram e acompanha todas as suas lives. A gente descobriu agora há pouco tempo, se organizando para te convidar, que ele é uma pessoa que está lá sempre nas suas lives, participando, que é o Phylon Teixeira, lá do Maranhão, só para pontuar. E aí... Ah, que coisa boa saber disso. Eu amo o Maranhão. Me sinto super em casa quando eu estou no Maranhão. Adoro a cultura de lá, o tambor de crioula, o boi, o cacuriá. Acho lindo, o Maranhão é uma riqueza. Um abraço para o Phylon. Obrigada por me seguir no Instagram. É isso mesmo. O Vitor até já foi para lá, para o Maranhão. Vitor, com você, a primeira pergunta para a nossa querida Aurora. Então, Aurora, a telenovela é muitas vezes vista, né? Eu, pelo menos na minha universidade, percebo isso fazendo letras, que a novela é tida muitas vezes como algo inferior, né? Pelo meio acadêmico. Você já percebeu isso, ou percebe isso na sua jornada, né? Dentro do mestrado, do doutorado, da sua especialização? Já percebeu essa inferiorização da telenovela em relação à literatura, em relação ao cinema? Graças a Deus, Vitor, a coisa mudou muito de um tempo para cá, né? Mas a gente sempre ainda sansozinho de pessoas que olham assim meio de revestrez quando você disse, eu estudo teledramaturgia, né? Aí já fica meio assim achando que... Porque vocês sabem que no Brasil há um preconceito muito grande com o que é popular, né? E nada mais popular no Brasil do que a teledramaturgia. Meio que até mais que o... Porque determinados personagens, quando eles estão... Se você falar, onde você falar, num consultório médico, num posto de gasolina, no cara que está na praia, isolado do mundo, porque quer internet e tal, mas as pessoas sabem o nome do personagem, porque o nome do personagem sai da tela e vai para o jornal, vai para as mídias, vai para tudo que é lugar. Então, a telenovela brasileira está no nosso cotidiano, quer você goste ou não, quer assuma que vê ou não, está no nosso cotidiano. Mas eu sinto esse certo, sabe? Por exemplo, gente, e eu descobri depois que estou estudando, que quando a gente vai falar sobre telenovela, mesmo numa aula, num encontro acadêmico e tal, que você fala, aí alguém diz assim, eu também estudo telenovela, eu também gosto e tal. Descubro muita gente que gosta e que eu não sabia que gosta, porque o objeto de estudo é outro, e não o da teledramaturgia. Então, uma coisa engraçada é que quando eu vim estudar em Juiz de Fora, muita gente deve ter se perguntado, né? E algumas pessoas me perguntaram realmente o que é que eu fazia aqui, já que eu sou de Fortaleza, uma capital, né? Muito grande, já muito lotada de gente, e que tem uma efervescência, digamos assim, se não cultural, mas de trânsito de pessoas de todos os lugares, muito mais Juiz de Fora, uma cidade de praia, né? É o destino turístico mais procurado, segundo eu vi há poucos dias aí na internet. Então, Fortaleza realmente é uma cidade que tem um potencial enorme, inclusive também para a questão acadêmica, né? Mas quando eu estava lá fazendo a inicialização, eu pensava em sair da especialização para fazer um mestrado. Mas sempre pensei que o mestrado exige muito de você. São muitas horas de dedicação a estudar um tema e tal. E eu pensava, embora eu seja atriz, tenha vindo teatro, né? Tenha começado no teatro, inclusive antes da comunicação, mas eu sempre pensava assim, amo teatro, fui aluna de grandes nomes da cultura brasileira, tenho orgulho
dizer isso, eu fui aluna do Jonas Bloch, eu fui aluna da Débora Coker, eu fui aluna do Rubem Domingos Oliveira, viu, de muita gente importante. Então, eu amo teatro, crítico de cinema, então eu cresci no meio de cinema. Meu pai também é um apaixonado por música. Então, os primeiros discos que eu ganhei na vida foram do Parque Vinícius de Moraes. Então, eu tenho uma ligação também enorme com a música, com a cultura popular também. E cinema, meu pai é crítico de cinema e eu tenho um blog que chama Aurora de Cinema, o meu Instagram é Aurora de Cinema, né? Porque eu fiz muitos anos de peregrinação, digamos assim, por diversos festivais, mas sobretudo de cinema no Brasil inteiro. Então, eu tenho todas essas paixões. Eu fiz de rádio, amo rádio. Mas, para mestrado, eu dizia, não, eu quero um tema que realmente eu goste muito, muito mais, e é a telenovela, que não deixa de ser teatro, como disse meu mestre, Aderbal Freire Filho, que é um grande ator e dramaturgo e diretor de teatro do Ceará. Para quem não se lembra do nome dele, que não está ligando a pessoa, o Aderbal é hoje o marido da Marieta Severo. Eu tive a honra de ser várias vezes, ele é meu conterrâneo, né? E o Aderbal dizia assim para a gente, numa oficina que fiz com ele, o teatro tem mais público que a missa e o futebol. Então, quando ele disse uma frase bonita, chocante e tal, é verdade. No momento em que ele diz isso, porque o teatro você tem que ter uma dramaturgia, né? Como o texto feito, a cena. Então, esse teatro ele acontece tanto no cinema, seria a cinedramaturgia, a teledramaturgia, e o próprio, né? Então, em todos os momentos, em narrativa, a gente está construindo uma dramaturgia. Por isso, eu concordo plenamente. Então, eu achava que tinha que estudar. O meu mestrado, eu queria que fosse em telenovela, até para quebrar, para me dar uma satisfação, a garra para ir atrás, e também para quebrar esse estereótipo, essa noção feia que as pessoas têm de que teledramaturgia é uma coisa alienante, de que novela não serve para nada, novela é uma grande bobagem. Eu queria mostrar que não é bobagem, tanto não é bobagem que se estuda na academia. Foi por isso que eu decidi vir em Fortaleza para Juiz de Fora, porque em Fortaleza, por incrível que pareça, não tinha uma faculdade de comunicação, uma pós-graduação em comunicação, que tenha esta linha, que possibilite você estudar a telenovela. Embora a gente tenha um cinema muito forte em Fortaleza, uma televisão afiliada da TV Globo também muito forte, uma universidade como a Universidade de Fortaleza, que tem um leque enorme de cursos, um curso muito bacana de cinema e audiovisual e tudo, mas não estuda especificamente teledramaturgia. E era isso que eu queria estudar. Vim tentar em Juiz de Fora, mas eu estava muito certa que eu não ia passar. Aí eu disse, tentar lá, e depois eu penso onde é que eu vou fazer, porque uma coisa também era muito certa. Eu amo o Rio de Janeiro, mas eu não queria morar nem no Rio, nem em São Paulo. Eu achei que Juiz de Fora, por ser uma cidade do interior ainda não tão violenta como o Rio e São Paulo, podia ser um bom caminho para mim. E aí eu vim fazer o teste e passei no mestrado, claro, e fiquei hiper feliz e comecei realmente a dar uma definição maior ao que eu estudo, ao que eu pesquiso, amo, que é a teledramaturgia. Mas eu cheguei a sofrer bullying, sim, muito tempo, quando era criança, adolescente, a vida inteira. Não só por gostar de novelas, mas, por exemplo, quando eu lia o meu querido Arthur da Távola, muito jovens, não o pegaram mais vivo, mas já devem ter ouvido falar no nome dele. Era um grande jornalista, cronista brasileiro, o primeiro grande analista de televisão. Eu não digo crítico, porque Arthur não era crítico, ele era analista de teledramaturgia e que me inspirou muito, e é um dos grandes responsáveis por eu ser pessoa que estuda teledramaturgia e ama cada vez mais. Então, ele tinha uma coluna diária no jornal o Globo, onde ele falava de televisão, sobretudo de telenovela, era a praia dele. Não tem outras coisas, ele era contratado para falar sobre a telenovela. O Arthur era um mestre, era filósofo, dirigiu a TV chilena há muitos anos, era um mestre em música erudita, em rádio, enfim, muitas coisas. Mas ele escrevia muito sobre novela. Então, o meu pai, que era assinante de jornais, sempre me dava os cadernos de todos os jornais para eu ler. E, lógico, eu já gostava de arte, tudo, ler o segundo caderno máximo. Então, eu lia no segundo caderno, sobretudo, as colunas do Arthur da Távola, que eram diárias, né? E aí, cada vez mais eu gostava, cada vez mais eu, digamos, fui sensibilizando a minha
aliás, fui emocionando a minha sensibilidade, a minha maneira de ver o mundo, porque o Arthur sempre foi um cara muito empático, que sempre falou muito na empatia, na importância de você se colocar no lugar do outro. Então, sofri muito esse bullying. A faculdade mesmo, quando eu entrei, diziam assim: mas você só quer saber desse negócio de Arthur da Tábua? Arthur da Tábua é do Globo, o Globo é vendido, não sei o quê, sabe? Então, essa perseguição, esse bullying que eu sofria nessa época, eu nunca tive por causa disso. Eu gostava de Jeanette Claire, né? Então, a Jeanette Claire era considerada uma pessoa de direita, não era para você fazer faculdade de comunicação e ver a Jeanette Claire. Veja bem até onde vai a insensatez das pessoas, a viseira, né, na mente das pessoas. Então, naquele tempo, nos anos 80, existia mais do que hoje. Mas hoje a gente preconceito também, ainda mais nessa sociedade que nós estamos vivendo, que é uma sociedade cada vez conservadora, retrógrada, elitista, racista e machista, né? Então, ainda as coisas agora estão voltando, as coisas estão voltando com muita força. Não sei se respondi, mas é por aí. João? Respondidíssimo. Ah. Aurora, então, eu acho muito interessante o que você falou sobre a questão do... Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Estou. Está me ouvindo? Aham. Então, eu achei interessante que você falou aí sobre a questão do Arthur, da questão do analista e do crítico, porque eu acho que isso é uma coisa muito interessante, né? Rapidamente, que eu vou aproveitar e vou complementar até essa situação que o Vitor disse, porque eu acho que você vai por vários viés fazendo a análise e a crítica. Você tem interpretações, tem tramas, histórias que não deram que deram certo em audiência, em grande público, em tudo isso, mas que quando você vai fazer uma análise crítica do conteúdo, não é tão bom. Mas aí você vai fazer, se você é um analista da dramaturgia, né? Se você é um analista da dramaturgia e vai analisar aquele produto, você não vai julgar se ele é bom ou se ele é ruim, você vai julgar como ele atingiu o público. E aí você fala sobre a sensibilidade, que eu acho que é o principal ponto para você conseguir analisar uma produção, né? É você ser sensível, para entender que a novela ela pega o público brasileiro, acredito eu, pelo instinto primário, sabe? Aquele amor inicial, é quase que um primeiro amor, você passa primeiro pela novela e depois você vai ver série, coisas mais complexas, né? Mas a pergunta é o seguinte, eu até coloquei assim, que complementando a pergunta do Vitor, eu coloquei assim, complementando a pergunta do Vitor, inclusive, nós roteiristas estudamos muito sobre estrutura. Então, são livros de estrutura. Eu estudo muito estrutura, Sinfield, sobre jornada do herói, estrutura dos 3 atos, né? Todas essas situações todas a gente estuda muito. E aí, eu percebo, não sei se isso é uma constatação até de estudo mesmo, eu percebo que a novela não se pega tanto na estrutura. Depende muito do autor, né? João Manuel Carneiro mesmo, que é um autor que veio do cinema, né, central do Brasil, e toda aquela situação toda, é um autor que, em A Favorita, em Avenida Brasil, na própria Segundo Sol, em A Regra do Jogo, que ele se importa com uma coisa que nós, roteiristas, buscamos estudar muito, que é falha de caráter do personagem no início da trama, e o último capítulo, ou o último episódio, tem que ser a resolução da falha de caráter daquele personagem. Então a pergunta é, você não acha que a novela, o que pode ser que a novela ou a Globo esteja num lugar meio isolado da gente, meio isolado do nosso debate que a gente trava entre roteiristas de cinema, de séries, de ter uma certa coerência dos atos, do herói e tudo mais? Ou você acha que realmente a novela está à parte e sempre vai estar à parte dessa estrutura que a gente aprende do cinema, das séries e de outros formatos? Talvez fosse leviano eu responder taxativamente essa pergunta, mas que realmente existe um mundo diferente desse da telenovela, no sentido de escrever da estrutura da história, e a estrutura de um roteiro de televisão, de televisão não, de um filme ou de uma peça de teatro. Eu acho que sim, porque a telenovela ela tem o que só ela tem, que é muitas vezes o que os críticos, né, e as pessoas que dizem não gostar se batem contra isso, que é exatamente o ponto em que ela é nova
e, de certo modo, revolucionária. É isso, diferente das outras artes, e é justamente isso que eles criticam e não deviam criticar. É porque a novela é feita junto com o público, não é? O receptor interfere constantemente. Então, é uma obra que você entrega. Então, eu acho que deve ter cursos assim, de um tempo para cá já tem, mas até uns 10 anos atrás eu acho que não tinha. Hoje em dia a gente sabe que até uma Guedes, outro dia deu um curso quando o Rashid, né? O Newton Canito também, que já trabalhou com elas muito, é de cinema, já trabalhou muito com elas em telenovela, também deu cursos, a Tereza Falcão, enfim, vários outros dão cursos, Alessandro Masson, Agnaldo Silva já deu curso também, mas existe essa coisa que eu acho que é realmente um diferencial muito grande. A estrutura não exatamente a mesma para o cinema e para as outras visuais. Mas também tem uma coisa que é muito bacana, que você estava falando, é sobre a estrutura. Como saber se a novela vai dar certo, se vai isso aqui. A novela tem várias implicações. A primeira delas, mais forte, é a mercadológica, não é? Televisão é uma coisa caríssima, a produção de um programa de televisão. A telenovela mais caro ainda, né? Também é o produto que dá mais retorno financeiro às emissoras, né? E aí, quando sempre de telenovela, eu falo da TV. Aí a pessoa pode me perguntar, mas você não por só via Globo, você não está muito sectária e tal? Não, é porque quando você conhece, por exemplo, e tem condições de ir a um restaurante que vende filé, mignon da melhor qualidade, ou os melhores arroz piamontese, alguma coisa assim, você tem condição de ir lá, ou aquilo está ali de graça para você, você não vai chegar e comer panelado em algum lugar que é distante, que não é tão bom, que é uma comida que assim, digamos, uma comida que goste, ao contrário de um filé mignon, uma batata frita, que em geral, um bom arroz, com boa salada, todo mundo gosta. Então, a TV Globo, para mim, é isso. Ela chegou a um nível de excelência que eu não tenho como aquele nível de excelência que ela tem, tanto é que os prêmios internacionais reforçam o que estou dizendo, então não tenho por que deixar de ver a TV Globo para ir ver uma telenovela que algumas vezes eu tentei ver, mas você começa a ver, você saca logo pela imagem que não é legal, não é? A imagem é ruim, os são ruins, a luz é ruim, os atores falam ruim, eu não sei, é uma série de erros que não dá para ver. Então, como eu não tenho tempo de ver tudo que eu quero, né? Eu estava falando ainda há pouco com o João, aí com vocês, que eu gostaria muito de rever, adoraria, não tenho condições de rever, né? Eu revi meu pedacinho de chão que eu fiz o mestrado, que eu precisava para escrever sobre, mas gostaria de ter esse tempo, não tenho. Porque, inclusive, a produção agora está cada vez maior, com o Globoplay fazendo toda hora mais produções, né? Então a gente quer ver, quer acompanhar. Então não dá para ver o que está. Às vezes a gente consegue ver no canal Viva, mas o tempo é muito pequeno, é muito fiapo o tempo e não dá para ver. Mas aí, assim, apesar dessa coisa mercadológica, que é preciso que os autores pensem, em primeiro lugar, né? Porque é muito cara uma telenovela, tem também uma coisa que eu, quando estudei no meu mestrado, eu peguei duas metodologias de análise, que é a análise do Luiz Gonzaga Mota, que ele analisa a construção das narrativas, né? E qualquer do jornalismo, da telenovela, se aplica para qualquer coisa, mas eu achei, quando comecei a estudar o estudo dele, que se parecia muito com o método que o Luiz Carlos Maciel, saudoso professor de filósofo, contra a cultura e professor jornalista, professor de cinema, muitos anos ensinou na Escola Darcy Ribeiro. Eu fui aluna dele em Fortaleza, era uma grande figura. O Luiz Carlos Maciel tem um livro importantíssimo chamado O Poder do Clímax. Lá ele explica como ensina, não é? Tem vários livros que ensinam a se construir um roteiro visual, um roteiro para cinema. Então, a coisa principal que ele diz, e eu acho que funciona absolutamente para a novela, e aí nesse ponto eu falo, respondendo um pouco ao João, que não é tão diferente. É diferente, porque vai sendo feita uma obra aberta. Diferente de um filme, que você vai fazer e pronto. O filme está pronto depois, o público não vai ficar dizendo, eu gostei de personagem tal ou não, tira. O mercado não vai ficar dizendo, a fulana de tal, o público não está gostando, então as cenas dela é preciso diminuir e tal. Não tem isso, a novela tem. Tem uma coisa que se assemelha da telenovela e do cinema, que é justamente a construção deste roteiro. E neste roteiro, o Luiz Carlos aponta, depois de anos de estudo de várias produções cinematográficas, ele também como roteirista, ele diz o poder do clímax. Você tem que construir a sua história, isso para o cinema ou para a novela.
você tem que construir sabendo o que é que vai ser o clímax da sua história. Se você sabe isso, você tem que construir, em primeiro lugar, isso, o clímax. Aí depois você faz uma volta ao que você começa, vai lá para começa a escrever toda a história. Mas a primeira coisa que você tem que ter, é claro que estão aí me ouvindo, podem discordar. Eu defendo essa postura, porque eu já fiz análise, ainda que superficial, sobre várias obras, e depois que eu li o livro do Luiz Carlos Maciel, me levam a crer que ele estava certo. O poder do clímax. Se você tiver o clímax da minha história, por exemplo, vai ser o João e o Vitor brigarem, e aí vai tocar fogo na hora de uma live, pronto, o clímax é esse. Definido é esse. Então, agora eu vou começar a história. Entende? Como é que o João conheceu o Vitor, como é que eles vão fazer live, por que eles estudaram novela, mas eu já sei que o clímax vai ser aquilo ali. Se você tem isso definido, o resto você pode brincar à vontade, certo? Um exemplo muito claro disso eu tenho com O Segundo Sol. O Segundo Sol é uma novela claríssima que tinha um clímax absolutamente definido. Já essa novela, O Sétimo Guardião, que foi a última para a TV Globo do Agnaldo Silva, ela não tinha clímax, até hoje eu não sei qual foi a novela. Francamente, se vocês eu tenho o interesse de saber qual é, porque eu não sei. Então, para mim, a novela foi um desastre do começo ao fim. Lamento, porque havia grandes atores, havia uma produção caríssima, cenários lindos, direção de arte maravilhosa, mas o texto, o roteiro era um fiasco. Justamente por isso, por não ter um clímax. Não sei se respondi a você, João, mas é mais ou menos isso aí que eu penso. Se tiver faltando alguma coisa, pode perguntar de novo, que eu tento ver se eu encontro uma resposta melhor. Me respondeu muito bem e respondeu até a mais de uma pergunta que eu gostaria de fazer, mas eu, na hora de organizar, não organizei, que é exatamente essa questão do poder do clímax, né? Que a gente discute muito também em questões de teledramaturgia, que nisso a gente é igual ao cinema, mas diferente das séries, na minha opinião, que a gente, o telespectador da teledramaturgia, ele quer entender o clímax, ele quer saber qual é o clímax, né? Então, assim, você disse tudo sobre essa situação de Segundo Sol, o que tem feito, na minha opinião, Valci Carrasco, por exemplo, que tem um texto questionável, né, o roteiro questionável, mas é o que tem feito o Valci Carrasco conseguir esses índices de audiência altíssimos no horário, porque você sabe que a história da Maria da Paz é de uma filha que quer armar para a mãe para roubar o dinheiro da mãe. Então, o público sabe que em algum momento a mãe vai descobrir e que em algum momento ela vai conseguir catar o dinheiro da mãe. Então, o público quer saber exatamente como o personagem vai chegar até aquele momento, né? Ele não quer saber qual é o momento. Como no caso do Sétimo Guardião, você não sabia que momento era esse, que clímax era esse, o que aconteceria, qual que é a história da novela, e acaba gerando esses problemas mil aí que acabam ocorrendo e que não tem jeito. Novela sem clímax não tem o que fazer, né? Não tem muito que você conseguir chamar o público, né? Exatamente. Mas só que é assim também, João. Nem sempre o público precisa saber qual é o clímax, não. Em geral, eu acho que não sabe, entendeu? Só se a gente parar para pensar, nós que já sabemos disso porque estudamos, sabemos que existirá isso lá no fim. Mas o público não vai saber. Ele vai acompanhar a novela, entendeu? Não são todas as novelas que eu gosto que eu posso, de repente, dizer para ti, tinha o clímax era esse. Eu tenho que parar e pensar. Mas eu sei que gosto muito. Como sei que tem umas que eu gosto muito, muito ruim, né? Eu não gosto de... Então, assim, não é preciso que o público saiba. É preciso que quem está escrevendo saiba. Ele tem que saber. Porque aí ele vai construir toda a história dele bacana. Mesmo a novela sendo muitos meses e havendo, às vezes, claro, porque são 8 meses, 9 em cartaz, então é difícil que você consiga 8 meses, 7 meses, todos os dias é muito bom, é muito difícil. Por isso que a novela também, a forma que a gente pode avaliar, que é analisar por capítulo, porque cada capítulo de uma novela corresponde muito a você ter feito um curta-metragem. Então, você faz diversos curta-metragens naqueles 8 meses, e com uma qualidade que a TV Globo apresenta, né? Com a qualidade onde tudo está maravilhoso. A caracterização, a mise-en-scène, o figurino, a atuação dos atores, o som, a luz, né? Então, são muitas coisas. Então, você pegar os curtas-metragens um diretor de novela da Globo faz, é muita coisa, né? Então, o público nem sempre sabe que o clímax
Não, você vai falar, talvez o público saiba nem o que é isso, mas o autor sabendo, ele vai te brindar com uma grande novela. Mesmo que aqui e acolá, como em Segundo Sol, que eu amo esta novela, a maioria das pessoas não gosta, eu amo, eu tenho saudade, até hoje eu sou órfã de Laureta, Carola e Remy, porque eu 3 personagens fantásticos, amava assisti-los, fico muito triste de eles não estarem mais aí. Muito, é um sonho de consumo que eu acho que nunca vou realizar, mas que eu gostaria muito de ver, que era a possibilidade do encontro dos grandes personagens de uma novela para outra poderem, e como eles duelariam, dialogariam entre si, não é? Uma Carminha com o Félix, uma Nazaré com uma Laureta, a Laureta com, sabe, com a Branca Dias, que a Suzana Vieira fez, né, a outra novela muito ruim, que isso seria o máximo. Ver esses personagens que são tão maravilhosos, tanto pela qualidade do que o autor escreveu, como pela qualidade deles, atores, e da direção também, naturalmente, que a gente sente falta desses personagens. Eles caminharão com a gente a vida inteira no nosso imaginário. Mas eu acho assim, por exemplo, o João Emanuel. Ele sabe tanto que ele... Não sei se ele trabalha dessa maneira, lógico, mas eu penso que até intuitivamente ele trabalha assim. Porque ele chegou a fazer... Ele foi excelente stylisticamente excelente no Segundo Sol, que ele chegou a brincar várias vezes fazendo um grande finale da novela. Eu cheguei a comentar isso, por exemplo, e a novela estava longe. Então, isso é o cara ter completo domínio da história que cria. Porque o cara pegar e jogar coisas que seriam trunfos para outros atores que não têm autores que não têm a qualidade dele. Não, isso ali era um grande momento para final. Ele é tão maravilhoso que ele brinca com você. E eu dizia, meu Deus, esse cara é louco, como é que ele vai conseguir ter feito isso? Como, por exemplo, do julgamento da personagem, que agora não lembro o nome, da Giovanna, que aí o Beto Falcão vai, né? Aparece Beto Falcão lá e faz um discurso em defesa dela, da amada, não é? E a Laureta está presente, né? E a Laureta olha e vem a sacada do João de brincar com o próprio texto, fazer mais ou menos o que Brecht dizia, né? Do distanciamento. A Laureta vai, mas ela não diz como Adriana Esteves, ela diz como Laureta, né? Foi tão de que até eu, se não fosse lá, aplaudiria. Então, quer dizer, eu vibro com isso, com a qualidade de um texto, de um discurso que é lindo, que tanto faz estar lá naquela cena, como você jogar onde você jogar, é do que o João faz. Então, eu creio que nem sempre o público sabe, não. Uma vez eu estava conversando com um amigo e ele me perguntou, Aurora, mas você acha que o público sabe disso? O público sabe que tem um clímax? Eu disse, não, o público não precisa saber que tem. Se o autor construiu bem feito, a pessoa vai, eu acho até que se soubesse, talvez não tanto apego em continuar assistindo a novela. A gente vai continuar porque a trama é muito boa, porque os diálogos são bons, porque as personagens têm coerência, as personagens têm consistência, ele não quer a diegese que ele criou, porque o Valci Carrasco faz muito isso, o que eu acho que é uma traição com o público, eu não gosto disso, de, por exemplo, você colocar um personagem como morto, absolutamente morto. Você está vendo que a pessoa foi, como o personagem do Casarré, naquela novela O Outro Lado do Paraíso, ele morreu, ele foi enterrado a pá com terra em si e tal, né? A gente viu o cara sangrando, como é que depois o cara fica vivo? Então, você trai a sensibilidade, a emoção que deu ao telespectador, você trai, o João não faz isso, né? Aí tem um professor meu, que gosta muito do Agnaldo Silva, é o preferido dele, o meu é João, com todo respeito para Gilberto Braga, que para mim está no pedestal, eu sou louca por Gilberto Braga, mas ele, infelizmente, não está mais escrevendo, tadinho, parece que está muita idade, né? Um professor meu dizia assim, Aurora, mas você disse que João Emanuel não trai, diz que matou e mata, e não vai nunca trair o público, mas ele fez isso com o Remy. Eu digo, alto lá, ele não fez isso com o Remy, não. Porque Remy, na novela, a gente não tinha a menor certeza se Remy tinha morrido. Havia no ar uma grande dúvida. Aquilo ali poderia ser uma morte, mas não havia nenhuma comprovação. Tanto é que depois, ao desfecho disso aí, a gente vê Remy vivo e a história é super bem conduzida. Nas histórias do Vasco, não é a primeira nem a segunda de todas pelo nome, mas em várias novelas ele faz isso. Ele, o espectador, a ficar com pena, a chorar a morte de um personagem, né? O personagem, a gente
tem uma empatia com o personagem, então se filia àquela tristeza, ou gostando do personagem ou não, a gente acredita que o personagem morreu e de repente o personagem volta. Eu sou plenamente contrária a isso, embora eu sei que muita gente do público gosta. E também a gente sabe que não é toda novela que faz sucesso que é bem escrita, não é? Às vezes o público, em geral, o público até às vezes gosta de novelas que nós que estudamos, digamos assim, não daríamos mais do que 5 pontos àquela novela. Mas ela faz uma enorme com o público, né? Fina Estampa, quando passou a primeira vez, eu tinha horror, como tenho até hoje. E ela fez um enorme sucesso naquela época, como faz hoje. Eu acho uma novela péssima. Não é porque traz questões identitárias que ficaram ultrapassadas, não. É porque ela é ruim mesmo. Porque se a gente fosse uma novela da Janete Claire, mesmo naquela época, ainda não se falando em feminismo como se fala hoje, ainda não se atacando, deve ser atacado o racismo, o machismo e tal. Naquela época, essas coisas ainda eram bem aceitas, mas a novela da Janete é muito bem construída. Eu duvido que a gente, assistindo a novela da Janete Claire hoje, a gente vai achar que ela está ultrapassada no tempo. Não está. Não sei se respondi tudo, viu, João? Mas se eu tiver falhado alguma coisa, pergunte mais. Muito respondido. Vitor? Então... Vocês podem me contar, porque eu às vezes acho que falo além da conta, porque eu vou me lembrando de outras coisas. Não. Podem me contar. Perfeito, Aurora. Acho que você disse tudo. É realmente isso. Não sei se o Vitor concorda. Eu acho que o autor ele precisa ter esse controle. Só que, então, como eu te falei, só para colocar, eu revi a favorita, né, que é do João. Eu gosto muito do João. Para mim, dos novos autores, é o que eu mais gosto, porque eu acho que ele consegue ser o novo ao mesmo tempo, mas ele consegue conversar com aquele público que assistia Janete, que assistia outras pessoas. Então, acho que isso é incrível. E também, ele é um autor humano, que a gente está na era do naturalismo, a gente busca muito naturalismo, né? O natural. A gente não tem, por exemplo, eu tenho horror de ouvir diálogo, que a pessoa faz careta, que a pessoa está falando e fazendo careta, esse tipo de coisa. Eu tenho pavor a essa. Por isso que eu tenho um pouco de aversão ao Valci às 9, principalmente, né, no horário nobre, por conta disso, do texto carregado, meio teatral demais, que eu acho que não cabe muito. E ele traz isso. E eu assisti a Favorita inteira, e como eu também estou estudando muito a parte de cinema e tudo mais, e eu acho que ele foi brilhante no roteiro de Central do Brasil, eu sinto um João Emanuel Carneiro que traz uma história que a gente já conhece, capítulo, até a revelação da Flora, né? Não sei o que você acha até em relação à Favorita, mas até o capítulo da revelação da Flora, ele traz uma novidade ali, uma completa novidade, né? A partir dali, ele traz um outro universo. Só que eu acho impressionante que até em A Regra do Jogo ele faz isso, e ele diz que faz. Em Segundo Sol ele faz isso com Beto Falcão e diz que faz. Em A Favorita, só que A Favorita é a primeira novela das 9 dele, que é você conseguir, nós que entendemos, né, conseguir assistir a novela e saber exatamente os pontos da novela em que ele cria um arco não seria, pequenas reviravoltas que constroem a trama. Então você tem até a revelação, eu falo isso com os meus amigos, até a revelação você tem uma história, a partir da revelação você tem uma outra história, aí a Donatella desaparece e é dada como morta, uma sacada de mestre do João Manuel, porque você imagina, Aurora, não sei se você vai concordar comigo, se a Donatella estivesse viva, a novela ia ser o que foi O Outro Lado do Paraíso. Ia ser um gato e rato entre a mocinha e a vilã a novela inteira. E não teria como sustentar aquilo. A Donatella saindo de cena foi a chance da vilã dele conseguir crescer, né? Estão conseguindo me ouvir? Agora acho que melhorou um pouquinho, João. João, o João deve ter caído a conexão dele, né? Eu acho que caiu, sim. Então, Aurora, eu vou seguir com a próxima pergunta, porque a gente está pensando... Ele está tentando voltar. Tá indo e voltando.
Vamos ver, eu posso responder a sua, ele volta, você que sabe. Estou aqui às ordens. Então vamos... Deixa eu ver se ele... Acho que agora apareceu. Foi, João? Deixa eu ver se ele voltou. Voltou? Voltou. Voltou. Então, é só para finalizar, e ele tem uma questão, que eu não sei se a Aurora já percebeu isso. A Donatella, mais do que a Flora prejudicar ela mesma se prejudica. Por quê? Porque a Donatella tem uma grande questão de caráter, que é o medo, a soberba e o medo e a soberba, que faz com que ela fique escondida e que ela não enfrente a vilã. Então, o que o João Manuel Carneiro faz? A gente não sabe quem é a vilã até o capítulo 54. A partir do 54, a gente sabe quem é a vilã, mas a Donatella é covarde, não enfrenta a vilã. E lá no 120 e pouco, ela enfrenta. E a mesma coisa o Beto Falcão. Né? A Carola não prejudica totalmente ele. Ele também tem um problema de não conseguir tomar atitude. E aí, quando ele decide tomar atitude, é que dá aquela explosão da novela. E eu acho que isso é do cinema, Aurora. Eu não vejo tantos autores de novela se importando com isso, sabe? Trazendo essa questão do mocinho ter um problema. A Janete fazia muito isso também. Mas o mocinho tem um problema. E antes dele enfrentar o vilão, ele tem que enfrentar o próprio problema interior dele, né? Não sei se você acha isso. Eu acho que você está apontando mais uma das qualidades do João Emanuel, né? Além dele construir personagens com coerência, com verossimilhança, ele prestar atenção com motivação, né? Ele presta atenção a todos esses cânones de uma grande narrativa, não é? E ele tem tanto domínio disso que ele pode brincar com isso. Eu acho que você está certíssimo. Eu acho que a Favorita é assento em que na cara do Brasil, que, poxa, vocês estão diante de um cara que realmente revolucionou a teledramaturgia brasileira. O João veio realmente, deu assim uma guinada total na teledramaturgia, eu digo de linguagem, porque as evoluções, depois que o pessoal de cinema começou a ir para a televisão, né, a gente sabe que hoje a filha do Glauber Rocha trabalha na televisão, as filhas do Bressani também, o Fernando Meirelles está por lá, diversos outros cineastas, gente de cinema está lá, né? Como é o nome dele? O Bruno Safati, né? Que fez um filme lindo em homenagem ao Bressani, ele também está lá agora. Então, apesar juntando com essas pessoas que vieram do cinema para a televisão, o João, e que mudaram a linguagem da estética da telenovela, não há dúvida disso, mas o João, eu acho que é a primeira, que eu me lembre, assim, é o primeiro, pode ter havido outras pequenas, mas assim, de marco, como foi o Beto Rockefeller em 58, é o João com a Favorita, porque eu mais tinha visto. Eu que vi todas as novelas da TV Globo, algumas eu não me lembro direito, ou porque não estava estudando à noite, não podia ver e tal, mas eu, pelo que me lembre, ela é a primeira novela que vem, não depois do Beto Rockefeller, a gente tem o Rebu do Braulio Pedroso, que foi uma grande mudança de linguagem também, o Boff também, são coisas do Braulio Pedroso, foi um grande reformulador da telenovela, enfim, mas uma mudança assim mais radical, teve Braulio Pedroso, teve Lauro César Muniz fez inovações, inovação assim que chapou, que deu uma mexida grande na dramaturgia, foi a Favorita. Olha, quando eu vi aquilo, eu fiquei tão impressionada, né? Eu já conhecia João de ter visto Da Cor do Pecado e outras coisas dele, né? Não acreditava que aquilo fosse possível. Quando ele anunciou, né, que ia ter uma grande virada das duas personagens, eu acho que foi no capítulo 100, se não me engano, em 2008, a Favorita. Eu estava no Festival de Cinema em Itajaí, no interior de Santa Catarina, e parei para ver aquela cena, porque realmente esse cara é louco. A novela vai no nosso, agora vai mexer, diz que vai virar a novela, e é como se realmente ele tivesse isso. É como se ele tivesse escrito a novela aqui, digamos, numa página branca, e ele vira e passa a escrever na página azul. É uma loucura absoluta. Eu achei, que eu estava gostando da novela, e eu achei que ali ele ia se perder completamente, e o cara vai e consegue fazer a novela ainda melhor. Né? Quer dizer, é de uma qualidade isso que a gente tem que aplaudir. Se o João Emanuel Carneiro talvez tivesse um nome de Spike Lee ou de, deixa eu ver outro aí, de Tarantino, talvez as pessoas batessem muita palma. Mas o Emanuel Carneiro mora aqui numa rua do Rio de Janeiro, de repente a gente pode encontrar com ele na esquina. Então, para que louvar tanto esse cara, não é?
Então, o brasileiro é muito por aí. É muito chique eu dizer que eu conheço muito o cinema de Truman Capote, ou o cinema, sei lá de quem, aí, estrangeiro. É muito, sabe? Poxa, a Aurora entende tanto do Orson Welles, ela conhece tanto e tal, sabe? E eu amo Júlio Bressani, que é um cineasta brasileiro que as pessoas conhecem. Ele é meio hermético mesmo. Amo tanto a pessoa dele como os filmes dele. Mas eu continuo sempre batendo nessa tecla de que a teledramaturgia brasileira é um dos grandes trunfos que nós temos agora. Nós temos a música brasileira, que é linda, que rompe fronteiras em todos os ritmos que ela tem, em todos os artistas que temos da música, são maravilhosos. É uma coisa da qual me orgulho muito também, mas a outra coisa, e talvez a teledramaturgia ou venha primeiro ouvir a música, é a teledramaturgia. Autores, diretores e atores fantásticos. E eu fico sempre quando eu vejo as pessoas se referirem com tanta propriedade às séries de fora, né? Às vezes até séries norueguesas, séries dinamarquesas, italianas, não sei o quê. E aí eu digo assim, em todas as entrevistas que já vi sobre série, em geral, de pessoal que estuda, eu não vejo a citação. É lógico que bem dentro da academia eu tenho amigos que estudam séries também, mas é uma coisa que você conta nos dedos. Você vai falar, em geral, nem sei direito os nomes, os Vingadores, sei lá, tem uns nomes aí de umas séries estrangeiras, e eu vou com o meu Amores Roubados, Grande Sertão Veredas, Onde Nascem os Fortes, Os Dias Sim, que é uma série lindíssima. Então, eu sou essa pessoa que estou sempre puxando brasa para a produção brasileira de narrativa televisual, que eu acho que é maravilhosa e que falta ganhar a atenção devida quem analisa televisão, quem estuda e de quem assiste. Mas não sei se respondi, e derivando, não tenho certeza. Ótimo. Você está sempre respondendo tudo que a gente precisa. Fala, eu acho que é importante, Aurora, você falou sobre a valorização, né? A gente sempre tenta trazer aqui no programa alguns autores, né? A gente fala um pouco da literatura, de filmes também nacionais. Eu acho que é muito importante sempre a gente bater na tecla e conhecer, e buscar conhecer. Queria fazer uma pergunta, pensando nesses dos novos autores que falou, né, agora há pouco, sobre a Globo e como que esses novos autores estão chegando, como é o caso do João Emanuel Carneiro. A gente, por causa da pandemia, teve toda uma programação adiada, mas a gente teria, né, esse ano, além da Manuela Dias, no horário nobre, que já estava no ar, com Amor de Mãe, a estreia da Alicia Manso, com Um Lugar ao Sol, e também, acho que eu falei o nome certo, né? Ou não? Isso. Falei não. Ah, tá. E o retorno do João Emanuel também, acho que seria entre esse ano e o ano que vem. O que você acha dessa... Né, a gente vê 3 autores jovens no horário nobre, né, cada vez mais se reciclando e trazendo novas linguagens, novas narrativas, novas formas de pensar, né, a telenovela, como esse já fizeram. A própria Manuela, né, com uma estética também muito diferenciada. Alicia Manso vindo do horário das 6, onde teve 2 obras muito, pelo menos ao nosso ver, né? O João sempre comentou muito bem das tramas da Alicia, A Vida da Gente e 7 Vidas. Ela também tem um tom ali mais próximo do naturalista. Natural. Isso. Como que você vê esses 3 autores vindo em sequência no horário nobre, que é o mais assistido da televisão brasileira? Eu acho que é mais uma ousadia Globo. Eu acho que a TV Globo tem puxado muita coisa de avanço na teledramaturgia brasileira e mesmo na forma de fazer jornalismo, né? Temos um telejornalismo que outro dia eu postei no meu Instagram, que merecia um prêmio Unesco de Direitos Humanos. A TV Globo vai e coloca a Constituição e frisa quais são os artigos que estão sendo infringidos no governo atual, no tocante à saúde. Nós estamos hoje com mais de 105 mil mortes neste país, uma tristeza muito grande. E meu irmão, que mora nos Estados Unidos, há um tempo desse ele tinha me dito, olha, que eu acho que foi em março ainda, ele me disse, Aurora, a previsão aqui dos estudiosos dos Estados Unidos é que o Brasil vai ter 150 mil mortes em agosto para setembro. E a gente está a caminhar, e é muito triste saber que outros países mais pobres do que nós, como o Pará e a Argentina, aqui mesmo da América Latina, tem números muito menores do que o nosso. Então, é muito estranho. Ao mesmo tempo, é muito triste ver como saiu hoje uma pesquisa
dando que o atual comandante da nação nunca esteve tão bem nas pesquisas, está com uma adesão muito grande a ele. Então, já aparece um medo, pelo menos em mim, um medo muito grande de que a gente tenha, depois desses intermináveis anos da primeira vez dele, venham mais 4 anos, porque não sei como dará para aguentar. É muita coisa ruim. Mas, enfim, deixa eu ver se eu volto para a pergunta, se eu me lembro o que é. Sim, eu acho que é muito grande da TV Globo. A TV Globo está demarcando um espaço cada vez maior por ser esta emissora que muita gente se lembra só de olhar. Muitos que vão me ver podem achar isso, que eu estou deixando de ver que a TV Globo ajudou a ditadura, que a TV Globo... Isso não vem em consideração na hora que você analisa a teledramaturgia. Isso é uma arte histórica, que todos nós sabemos, e que sabemos que houve não só isso, houve toda uma classe média, uma elite branca horrorosa, nós temos no Brasil até hoje, que ajudou que a coisa acontecesse como aconteceu em 64. Não é? Então, a TV Globo já fez pedidos de desculpas oficiais, já fez diversas outras coisas que desmancham esse passado, não desmancham, mas deixam um canto muito que não precisa ser lembrado toda a vida que a gente vai elogiar uma coisa da TV Globo. Aquele programa Amor e Sexo, que era feito pela Fernanda Lima, aquele programa era de um avanço impressionante. Os temas que estavam lá, as personagens, as figuras que iam, os debates, você falar sobre orgasmo feminino e orgasmo masculino, sobre homoafetividade, com a clareza e a abertura que ela falava, era um programa. Então eu acho que a TV Globo está cada vez mais para se constar nesse posto de emissora que está trazendo uma vanguarda possível, porque a televisão, como diz Arthur da Távora, é um veículo essencialmente elitista, branco, urbano e conservador. Essas são características de toda a televisão. É um braço do sistema, a ideologia é sempre, digamos, é sempre a ideologia dominante. Não dominante no sentido de ser igual ao governo que está atuando. A gente sabe o quanto é caro manter um meio de comunicação. Imagina a televisão. Então, dentro dos limites, até os limites em que a televisão pode usar, a TV Globo tem se mostrado ousadia, sobretudo na teledramaturgia, que é o contato direto que o público tem, né? É onde o público se vê como vitrine, por mais que não saiba disso ou queira rejeitar isso. É um espelho muito claro da nossa realidade, é a teledramaturgia. E no caso específico de Amor de Mãe, por exemplo, que é uma grande inovação de linguagem que a Manuela Dias trouxe, é uma grandíssima. Ela não trouxe com quem está ao lado dela, os diretores, os atores, os pensadores daquele produto audiovisual, mas é uma grandíssima inovação. Para vocês terem ideia, se ainda não tiverem percebido, Amor de Mãe é a primeira novela que eu me lembre, né? Eu posso estar enganada, porque a memória da gente nos trai muito, mas acho que é a primeira novela em que não há nenhuma loura como personagem principal. Então, a de mestiçagem, a miscigenação brasileira está toda ali. A partir da Regina Casé, se não me engano, é de uma etnia indígena, né? Ela lembra muito uma Índia. Creio que ela tenha essa. Aí nós temos também diversos personagens negros atacando, né, o racismo de forma linda, né, com um texto eloquente demais, um texto bonito e emocionante. A gente tem diversos atores nordestinos, né, como o Irandir Santos, esse patrimônio da cultura pernambucana, diversos da Paraíba. Então, eu acho que a TV Globo, graças a Deus que ela existe, e ela é para que pessoas que sabem o que fazer e conseguem fazer dentro do que é o limite de tempo da televisão, porque você sabe que a produção é muito diferente de cinema, é uma indústria, então você tem que, às vezes o ator pega um catatal de capítulos aqui para gravar uma semana, ele tem 20 páginas ou 30 para gravar no outro dia, né? Então é complicado demais, mas dentro dos autores e artistas que conseguem se enquadrar nisso, que conseguem superar o desafio e fazer com qualidade, eu acho que a TV Globo tem feito isso. Só para lembrar, dizendo, em plena ditadura militar, Caetano Veloso e Chico Buarque, que tinham sido exilados do Brasil, tudo isso,
eles estavam, na ditadura ainda, nos anos 80, fazendo um programa na TV Globo. Chico e Caetano é o programa, que ainda não viu, veja, porque está na internet. Era um programa totalmente vanguardista, com Caetano muitas vezes estando de saia, de vestido, beijando homens na boca, linda, em plena ditadura militar. Quem fez isso? Quem acolheu esses artistas? Estavam, porque eles foram massacrados quando não estavam na TV Globo. Eles foram vilipendiados a vida inteira na sua liberdade de livre expressão. A TV Globo estava lá com eles. Então, ela tem coisas erradas? Tem, porque todos temos. E tem diversos acertos. A gente precisa ressaltar. Só criticam e não sabem enxergar e dizer para os mais jovens que estão chegando aí, olha, o Caetano e o Chico estavam na TV Globo, que não podia aparecer em vários. O Raul Seixas, que era perseguido, o Raul Seixas estava com um clipe no Fantástico. Então, o que é isso? Por que não se ensina às novas gerações o papel que a Rede Globo tem de preservação e memória da nossa cultura? Preciso que as pessoas saibam disso. A Rita Lee foi perseguida, não é? O Vinícius de Moraes foi perseguido. E eles tiveram programas na TV Globo. Enfim, ainda bem que tiveram, porque as outras coisas da nossa memória audiovisual e textual e literária e tudo, fotos, arquivos, MIS, que a Teca guarda, provavelmente os acervos vão ser perdidos em pouco tempo. Os da TV Globo, espero que continuem vivos, que não venha nenhuma atitude criminosa para acabar com o arquivo que a TV Globo tem, como em outras vezes acho que criminosamente, destruírem os arquivos da TV Globo. Uhum. Vitor? Só um minutinho. Então, gente, a gente já está se aproximando ao nosso final do nosso programa. E, Aurora, queria perguntar para você, pensando, né, a gente viu que você produziu, já apresentou muitos trabalhos, artigos, voltando, sempre pensando, na verdade, a novela sobre um viés, muitas vezes, social, né? Então, questões sociais, muitas vezes, nos seus trabalhos, como o beijo gay, que você analisou em Babilônia, o machismo em Segundo Sol, a sociedade escravocrata de Novo Mundo, além, né, de minisséries, superséries, né, que a gente já pesquisou, que você fez já trabalho sobre Os Dias Eram Assim, Se Eu Fechar os Olhos Agora. Como que você enxerga essa inserção dos temas de cunho mais social, nessas questões que estão muito presentes na nossa sociedade, e como que a gente vê isso na novela, e qual a função, né, de uma maneira tentando resumir, já caminhando para o nosso fim, a função da novela perante a nossa sociedade atual? Eu acho que o espaço da telenovela, da teledramaturgia, é o grande, digamos, é o nosso grande encontro com a realidade nacional. A gente tem através da telenovela, porque às vezes o telejornal não consegue tocar de forma tão como a telenovela, porque a telenovela ela atua, não é? A narrativa teledramatúrgica, ela atua muito mais racional do que no cognitivo. Então, o que uma imagem pode dizer, muitas vezes o texto não está dizendo, mas a imagem diz muito mais. E até por isso o telejornalismo também tem primado muito por isso, não é? Às vezes a televisão tem, como eu disse a você, urbana, elitista, depende de um mercado, não pode fazer tudo que quer e tal. Então, isso é muito mais forte no telejornalismo, porque esses detentores só acreditam que ali é a verdade e você não pode ultrapassar certas coisas. Mas na teledramaturgia, que se considera ficção, e que é uma história besta, a novela é alienante, deixa falar, ninguém está vendo, né? Ali tem muita coisa que está sendo colocada, muita, em várias novelas, não são em todas, mas se a gente for olhar a história da nossa teledramaturgia, a nossa teledramaturgia é muito mais avançada comportamentalmente, ela está muito à frente do passo que a sociedade vem dando. Porque na sociedade, como nós, que gostamos de novela e temos uma visão, digamos, mais avançada, mais libertária, mais defensora da ciência, defensora dos avanços humanitários, a gente não somos terraplanistas, a gente acredita nas coisas da ciência, somos minoria, infelizmente que somos minoria. Segundo essa pesquisa de hoje, que dá um estrondoso desta insanidade que temos no governo federal, parece que somos minoria.
Então, eu acho que a teledramaturgia sempre foi esse espaço de ousadia, sempre foi onde estiveram as pessoas perseguidas pelos regimes, estavam lá. Eu não sei se vocês sabem que na época da ditadura, quando a coisa ficou muito séria, né? Quando estavam sendo mortos milhares nos porões, né? Os que não morreram, né? O Caetano Gil, Toquinho e vários outros, né? Augusto Boal, esse grande do nosso teatro, de saudosa memória, a teledramaturgia é esse espaço em que Roberto Marinho disse, nos anos 60, né? Ele disse lá para os chefões da ditadura que, olha, aqui os meus comunistas, vocês não vão mexer em nenhum. E realmente ele preservou, né? Todos os dramaturgos, atores, artistas de todas as áreas que estavam na TV Globo vão se disserem, né? Nesse caso, nós temos Dias Gomes, que escapou, Plínio Marcos, todos estavam na TV Globo. Jorge Andrade, que não podia mais fazer peça, foi perseguido, não é? Lauro César Muniz, diversos outros vocês falaram, eu vou lembrar, a Lélia Abramo, uma atriz maravilhosa, que era do PT, que foi perseguida, Marília Pera, que apanhou lá nos porões da ditadura do teatro, né? E tantos outros estavam lá. Então, eu acho que a nossa teledramaturgia tem os limites, como disse a vocês, a televisão tem que obedecer e tal, mas existe uma coisa que você não pode deter, você não detém, que caminha diferentemente da parte da produção, digamos, que vai atrás de arranjar o dinheiro para fazer aqueles cenários, para artistas tal, para pagar fulano e tal. Tem o artista que está ali atrás criando. Tem um Dias Gomes, tem um João Manuel, tem uma Janete Claire. E na imaginação, e na qualidade artística, na capacidade de criar histórias, ninguém mexe. O que é que fizeram muitas vezes, tanto com o Chico indo para a música, né? Vocês sabem, adotou muitas vezes o pseudônimo de Julinho da Adelaide, criou outras coisas. A Janete, quantas vezes foi cortada novela dela e ela mudava alguma coisa, não é? Tinha algumas palavras, eu quando fiz teatro também tinha isso. Tinha algumas palavras que você não podia dizer. Eles eram tão ridículos, os censores, a esse ponto. Então, você ia dizer alguma coisa, por exemplo, você não pode dizer vermelho. Então, diz outra coisa, Aurora, de rosa bebê, entendeu? Não era exatamente essa palavra, mas eu digo assim, algumas coisas. Então, você tinha um ensaio geral para censura. Então, no ensaio geral, a roupa do meu personagem, digamos, podia ser que eles vissem alguma coisa na roupa. Então, no ensaio geral, que era o dia que a censura ia, a gente fazia o ensaio com outra roupa. E deixava de dizer coisas do texto, que eram coisas que batiam mais no regime censor. Então, veja bem, do jeito que no teatro estão os artistas e ninguém pode impedir que eles estejam e deem o seu recado e bradem pela liberdade e digam que machismo, racismo e outras aberrações precisam ser ensinadas, esses artistas também, eles não estão só no teatro e no cinema. Ou por que alguém acha que todas as pessoas boas e pensantes deste país estão fora da televisão? Que ousadia, que prepotência é essa, que arrogância é essa de a gente achar que não tem diversos artistas tomando de conta da nossa televisão? É por isso que ela tem a qualidade que tem, não é? Então, você vê, mesmo que algumas coisas não possam ser ditas, aí você vê, por exemplo, artistas que estão lá brilhando numa televisão, o Fábio Assunção, por exemplo, e o Fábio Assunção, no dia a dia, pedindo liberdade para o Lula, como ele estava na época, não é? Então, isso é de uma potência impressionante, não é? São só simbologias. É como Gilberto Gil, ministro da Cultura. Era um ministro negro. Foi a primeira vez que a gente ouviu falar do Ministério da Cultura e a gente deu importância àquilo ali. Não só porque ele era negro, porque ele é um artista genial, porque ele é um pensador da nossa cultura e como ele fez diferença naquele ministério, né? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é da força da criadora, do artista, que ninguém detém. Porque ainda que você calhe a palavra do artista, o artista falando por imagens, por figuras de linguagem, não é? Você vê o Marcelo Adnet fazendo o que está fazendo. Lembrei agora que você falou da TV Globo, né? O que o Marcelo Adnet vem fazendo por este país, em termos de abrir a cabeça da gente e fazer, não da gente exatamente nós que estamos aqui estudando isso que amamos tanto e que sabemos da importância, mas há um bocado de incautos que está aí fora, que quer a volta da ditadura, que acha que a cloroquina é que é o bom, que a terra é plana, que a gente não tem que ouvir a ciência. O Marcelo Adnet fala para essas pessoas.
Eu estava falando do Adnet, não é? Então, o Adnet está fazendo um trabalho altamente de vanguarda, com a qualidade monstruosa, né? Porque ele é um artista assim, fenomenal. Aquele rapaz só pode ser um gênio, né? Não sei se vocês sabem, ele fala 8 línguas, sem nunca ter estudado línguas, né? Então, por aí vocês veem a qualidade. Além disso, é um artista que pega qualquer coisa que está acontecendo, ele tem essa capacidade de fazer a mise-en-scène daquilo ali, de imitar perfeitamente com a qualidade que ele tem. Então, também é mais um cara que é uma prova do que eu estou dizendo, a TV Globo e o Globoplay, que é uma empresa ligada também, o mesmo grupo, né, tem aberto esses espaços há muito tempo. Não importa que alguém vai dizer, não, ela está abrindo porque ela está pensando num prêmio que vem da BBC, ela está abrindo, não importa. Importa que está sendo de graça, não é? Porque mesmo o Adnet, que é pelo Globo, ele posta lá todo dia no Instagram dele. Acho que no Globoplay, como são só 2 minutos e pouco diário, né, que ele posta, eu acho que também é gratuito. Senão, o Instagram da Globo sempre foi esse espaço, por mais que tenha sido perseguida, e foi muitas vezes, todas as novelas da Janete Claire foram censuradas, as do Gilberto Braga também, muitas vezes, a dos Dias Gomes também nem se fala. Nós temos o clássico exemplo do Roque Santeiro, que estava sendo gravado para ir ao ar em 75, e aí a censura veio no dia da estreia e disse que não podia mais acontecer no dia da estreia, né? Então, veja bem o nível, e aí demorou-se mais um tempo, de 10 anos e tal, e volta Roque Santeiro, e foi a propósito, achei até legal outro dia ver a Beth Faria dizer que não quis fazer a Porcina, porque ela fazia na edição de 75, e ela não quis mais fazer porque achava que era um personagem ultrapassado, era uma mulher de direita que hoje estaria lá no Planalto gritando em defesa da cloroquina e outros surdos. Então, achei genial a Beth Faria. Ela também, que sempre foi uma atriz perseguida pelo regime, sempre foi uma libertária, sempre esteve na linha de frente, lutando contra a ditadura. Ela, o Cláudio Marques, que foi marido dela há tantos anos. Então, artistas, né? O próprio Plínio Marcos, que é um grande nome do nosso teatro, que já chegou ao cinema com Barrela e com o Abajur Lilás, né? Coisas lindas, Dois Perdidos na Noite Suja, coisas lindas que ele tem. Ele também estava na TV Globo, né? Enfim, com relação a Amor de Novo, esse espaço, é totalmente nova essa dramaturgia. Além da questão de não ter nenhum alô protagonista, a Manuela faz uma... E também de estar inaugurando, veja bem, foi uma boa coisa ter me lembrado disso, o MG4, vocês sabem que é um estúdio monstruoso que a TV Globo criou, né? Que foi inaugurado ano passado, e a TV Globo não ia investir tanto dinheiro, tanto tempo, tantos profissionais para fazer um estúdio monstruoso, que eu digo no sentido de ser enorme. Ela não ia investir esse dinheiro todo se ela não acreditasse, como eu acredito, que a teledramaturgia não vai morrer. O folhetim, como dizia meu querido Arthur da Tábua, o folhetim existir enquanto existir o ser humano, né? E tomara que o ser humano ainda exista por muito tempo, porque o que estamos fazendo agora com a Terra, né? A Terra está dando muito claro para a gente, ou o ser humano passa a respeitar a flora e a fauna, o ecossistema, ou o ser humano vai ser extinto, né? Então, tomara que o ser humano não seja extinto, porque enquanto ele estiver vivo vai haver folhetim. Eu não tenho a menor dúvida disso, eu não tenho o menor medo, como eu já respondi em outras entrevistas, as pessoas se eu acho que agora, a pandemia, que as pessoas estão vendo tanta coisa em tela, são diversas telas, diversas formas como aqui estamos agora e tal, se a novela vai acabar, vai não, a novela vai ficar cada vez mais forte. E eu posso até falar para vocês, só para deixar aí vocês com um pensamento, uma reflexão sobre isso, nós somos uma sociedade melodramática, desde sempre. Talvez na América Latina inteira, mas eu vou falar mais do Brasil, que é um lugar que eu tenho mais conhecimento, digamos assim. Se a gente não fosse essa sociedade melodramática que somos, aqui não faz sucesso o bolero, o tango e a música que agora vem com tanta força, né, que trouxe isso. Aliás, eu não sei se foi a Bahia já ou se foi Mato Grosso, a sofrência, né? O que é a sofrência? Que já veio lá da dor de fossa, né, da música de fossa. Se não é um melodrama musical, não é? Então, isso é só um reforço dessa nossa intensa ligação, intrínseca ligação atávica com a melodramaticidade, né? Nós somos que gosta realmente dos grandes casos de amor, das histórias seriadas, do sofrer, dessa coisa meio teatral, do romance popular, do bordel, que é de onde veio a telenovela. Espero ter respondido.
Com certeza, respondeu. Eu acho que... Aurora, Vai, João. pode falar, Vitor. Não, fala. Então, eu acho que você respondeu maravilhosamente bem, né? A gente brinca muito que o MG4, ele... Assim, às vezes eu fico parando para pensar, você sabe bastante disso porque estuda muito também onde nascem os fortes, né? E Amores Roubados, que é do Jorge Moura. E o Jorge Moura e a Manuela Dias, só para colocar, já que você falou do MG4, foram os autores que inauguraram o MG4, né? Os dois juntos inauguraram o MG4 lá na roda dos roteiristas. Então é uma coisa assim que faz a gente pensar na linguagem que a Globo está buscando para essa nova fase, para essa nova era, nova década. Aí surge também no ano passado um boato de que Jorge Moura pode ser o grande autor promovido, né? Que tem um autor aí promovido, mas que ninguém sabe quem é o grande autor promovido da Globo. E Jorge Moura pode ser esse nome. Que são autores, que eu falo que são os autores autorais, né? São os autores que sentem primeiro, testam primeiro, que depois vão lá e escrevem. Então, acho que realmente é um novo momento, né? Você tem uma onde... Para mim, minha maior surpresa é Onde Nascem os Fortes conseguir, às 23 horas, uma audiência assim, alta para o estilo da trama, né? A gente não estava acostumado muito a ver aquele estilo narrativo. E você ficar até meia-noite assistindo Onde Nascem os Fortes. São Paulo, capital, elite. Eu acho que isso foi uma coisa que me impressionou muito. O fenômeno Amores Roubados. Uma coisa também assim, louca. O Canto da Sereia. O Jorge, e é uma narrativa tão intimista, tão do Jorge, sabe? E conseguir atingir tanta gente assim. E aí eu queria fazer duas perguntas, né? Que é a mesma coisa. A primeira delas, não sei se você vai querer responder ou saber, mas enfim, que é, para você, qual foi, que você pensa assim, analisando a dramaturgia, nesse estudo seu, a melhor novela da história, né? De acordo com o que você pensa, né? E aliado à inteligência do autor, enfim. E o que você acha? Você acha que nessa década de 2010, né, que passou praticamente, que teve alguma novela que em questão narrativa, foi o grande destaque da década? No geral, qual que é a sua favorita, que você acha que é a melhor novela? E em 2010, qual você acha que teve um grande destaque? Não necessariamente até em sucesso, mas em narrativa. Olha, eu acho que seria leviano eu apontar qualquer novela como a minha preferida. Porque, e digo isso com alegria, porque nós temos tantos bons autores e tantos diretores, não é? Que eu acho muitas vezes o mundo, quando olha a nossa novela, por isso que a gente ganha tanto prêmio, deve dizer, poxa, como é que esses caras conseguem? Porque é um atrás da outra, cara. Não para de fazer. E tem coisas maravilhosas. Tem umas que você pode dar uma descartada, como esse O Sétimo Guardião, e algumas coisas de barrigadas horríveis que teve no outro lado do paraíso, embora a estética fosse linda, era o diretor, que inclusive é meu amigo, Mauro Mendonça Filho, que é um grande diretor de cinema na televisão, e era lindo, inclusive a abertura era muito linda, mas eu acho que é precipitado ou leviano, ou não tão condizente com o que eu sinto mesmo apontar alguma novela. Primeiro porque a novela da Janete Claire, que vocês podem ser que tenham visto, porque existem aí, talvez já esteja no Globoplay, não tenho certeza. A Janete Claire era uma bam em criar tramas, ela era genial, e ela escrevia sozinha, né? Isso é muito notável. Eu não sei se eu poderia dizer, mas ela tem novelas lindas como Selva de Pedra. O Dias Gomes era outro, assim, fenomenal. Dele, eu acho que tem a Saramandaia, que é o surrealismo, que ele trouxe para a televisão, coisa completamente inovadora. Mas tem o Bem Amado, que foi tanto sucesso que virou depois série, foi reprisada várias vezes. Uma novela linda, que compra a vida inteira, Paulo Gracindo e Lima Duarte. Né? Então, não poderia dizer Gilberto Braga. Gilberto Braga fez inúmeras coisas maravilhosas. Eu, inclusive, pensei esses dias nisso. Que novela eu diria como a minha preferida, porque eu não consegui pensar. Gilberto Braga tem Sede, que eu amo, acho uma novela fantástica, mas ele tem muitas outras coisas lá para trás, como, por exemplo, Escravizaura. Escravizaura é um retumbante sucesso, que foi o maior sucesso da teledramaturgia brasileira durante muito tempo, até chegar a 2000 e a Avenida Brasil tomaram o lugar.
Avenida Brasil foi mais vendida do que Escravizaura, mas Escravizaura é um colosso. Agora, eu também estou te falando isso, por isso que fica leviano eu dizer, viu, João? Eu acho que a sua pergunta é importantíssima, teria que vir uma pergunta dessa, mas não posso responder com exatidão, porque o olhar para essas novelas é o olhar de uma pessoa que ainda não estudava e que naquela época a gente não tinha condições técnicas que temos hoje, né? Como dizia o Arthur da Távola, a gente não pode esquecer que a tecnologia mudou completamente a nossa teledramaturgia, né? Quando chegou o videotape, foi a grande mudança. Que aí a novela não precisava mais ser feita ao vivo, como era inicialmente, né? A novela pode ser gravada, pode sair dos estúdios. As câmeras, quando passaram a ser mais leves, isso mudou também a maneira de fazer a novela. Quando chegou a cor para a novela brasileira, foi a primeira novela cor no Brasil, isso também deu uma mudança, não é? Aí depois começou aí o pessoal do teatro, aí mais recentemente, nos anos 2000, o pessoal do cinema começou a estar lá. Nós temos agora o Walter Carvalho, que é um grande nome paraibano do cinema brasileiro, que faz a fotografia do Amor de Mãe. Então, isso é genial. É uma televisão muito ousada. Uma televisão, eu não conheço as séries americanas de televisão, mas eu tenho certeza que as nossas são muito melhores, pela qualidade dos profissionais. Profissionais que estavam pegados ou estavam com algum problema, a TV Globo foi lá e treinou-os para virar. Não, eles e foram para lá. Quando o Fernando Meirelles fez Felizes para Sempre, ele chegou a dizer, olha, a telenovela, fazer de hoje teleficção me interessa mais do que fazer cinema, porque a gente pode usar mais na teledramaturgia. Então, fico muito feliz quando eu vejo pessoas jovens como vocês, totalmente interessados em também escrever narrativas para a telenovela, para a teledramaturgia, interessados, estudiosos, pessoas que têm conhecimento, não só dessa área, pessoas que são estudiosos, que são pessoas libertárias, que estão próximas de pessoas que fazem cinema, que gostam de literatura, que apreciam outras artes. Eu vejo um futuro muito brilhante para o que vem aí em termos de televisual no Brasil. Eu acho que a teledramaturgia brasileira só tem a crescer com a chegada de vocês jovens que estão com tantas visões, vindo de tantas plataformas, de tantas redes sociais, de tantas coisas. Vocês estão aprendendo tanto e vão jogar isso na nossa teledramaturgia. Eu vejo com muita alegria o que vem por aí na frente. Eu falei de Gilberto Braga com essas novelas maravilhosas, né? Teve uma que eu vi também que eu amei. As pessoas falam tudo. A maioria dos... Talvez, se você fizer essa pergunta para a maioria das pessoas, elas vão dizer que é Vale Tudo. Que Vale Tudo foi a novela de 88, que é o grande marco. Eu não tenho tanta lembrança muito séria de Vale Tudo assim. Eu gostei muito. Mas, emocionalmente, aí eu também não poderia comparar agora, porque eu não vi de novo. Dança em 10 foi uma novela do Gilberto Braga que eu amei muito mais. Era uma novela que tinha muita música, né? A novela que lançou As Frenéticas, que era embora também na questão de lançar. Era uma novela linda, para cima, embora tivesse coisas tristes, tinha sol brilhando. Então, eu não poderia dizer. João Emanuel tem coisas lindas, não é? E João Emanuel tem a Avenida Brasil, que é tão grandiosa em todos os sentidos, que ela derrubou o patamar de única. De preferência da Escravizaura, né? Ela virou a novela mais vendida do Brasil, mas eu ainda prefiro, ao contrário da maioria dos críticos, eu tenho um amor especial por Segundo Sol. Acho Segundo Sol um referente do que o João Emanuel fez na Avenida Brasil. Ela é uma segunda Avenida Brasil, consegue ser melhor, porque aí vem um refinamento. A personagem, vou deixar só para vocês pensarem que a gente... Mas a personagem da Laureta, que era uma personagem, digamos, de uma vilã, como era a Carminha, ela é a mesma Carminha, repaginada, ressignificada, entra num outro universo e entra com uma maldade muito sofisticada. Acho que é isso que torna, entre outros, é isso que torna Segundo Sol uma novela marco da dramaturgia brasileira. E Segundo Sol, ainda preciso escrever um artigo para defender por que eu acho que Segundo Sol é tão melhor do que a Avenida Brasil. Mas estou aqui para responder mais alguma coisa, se não tiver respondido tudo ainda. Aí eu perguntaria a vocês, então. E vocês gostam? Tem alguma novela que apontariam como preferida? Olha, eu falo por mim. Assim, eu assisti Vale Tudo. Eu acho que Vale Tudo é eu revi, né, no Viva, eu acho que Vale Tudo é uma trama que a gente, quando você não acha ela favorita, você deixa ela tipo num potinho, separado, tipo, não vou nem questionar, ela fica lá no cantinho dela. Eu, particularmente, eu gosto muito de A Favorita, eu coloco muito A Favorita num patamar
assim, avançado, porque eu acho que eu gosto muito dessa linha, sabe? Que o João Manuel cria, de até aqui você tem uma história, depois você tem uma outra história, quando eu acho que não vai ter nada de novo, vem uma nova situação, e personagens muito interessantes, embates muito interessantes. Eu não sou um fã assim, muito grande do Agnaldo Silva, por exemplo, né? E eu acho que o Agnaldo fez Uma Senhora do Destino que conseguiu ter uma Nazaré maravilhosa, mas a Maria do Carmo é lembrada, mas é uma coisa menos lembrada. Uma coisa até triste, porque Maria do Carmo é um reflexo brasileiro, né? Eu prefiro a Lourdes, por exemplo, do que a Maria do Carmo. Eu acho que reflete melhor. E aí não consegue criar um embate. E o Gil Manuel Carneiro mostra uma Donatella que arma porque não quer que a filha case com um pobre, mas ao mesmo tempo essa é a mocinha da novela. E a vilã é a psicopata. Então você tem essa nuance, essa coisa de não dormir. Eu assisti a Favorita de novo agora há pouco tempo, eu ficava 4 dias sonhando com aqueles personagens e como eles mexiam, sabe, com você. Então, assim, a minha favorita mesmo, eu acredito que seja a favorita. Agora, do Vitor, o que você acha, Vitor? Eu acho assim, eu sempre sou muito difícil para definir e escolher uma, né? Porque eu acho que assim, até porque muitas eu vi quando eu não tinha muito conhecimento. Ó, apesar da favorita, eu não cheguei a rever, mas quando eu vi pela primeira vez, eu tinha acho que 9 anos. Então, eu não lembro de muita coisa, tinha um olhar muito leigo, né? Então, assim, pensando nas que eu já vi depois, por exemplo, a Avenida Brasil, quando eu vi na reprise, foi uma novela que eu gostei bastante, acho que prendia muito, né? Apesar de algumas coisas a gente ainda questionar, acho que trouxe também a questão da classe C, que eu acho que na época foi se falado muito, né? Mas também eu gosto um pouco das novelas da Sete, que eu sempre gostei muito de pensar, de escrever coisas mais leves também, nesse estilo. E a recente Bom Sucesso da Rosane e do Paulo, Rosane Schwartzman e do Paulo Raume, foi uma novela que me prendeu por alguns motivos. Primeiro, pela história, pelos personagens, que me levou a refletir e a pensar muito sobre a construção daqueles personagens. E, além disso, a questão da literatura, porque como eu faço letras, eu gosto muito de ler. E aí, essa conexão da novela com a literatura, para mim, acho que foi assim, acho que uma das coisas que eu mais gostei na novela, e acho que essas, para mim, ficam ali no pódio. É ótimo. E aí, Mas Vitor? eu gostaria de falar que eu esqueci da novela que eu estudei, que eu acho assim, uma obra-prima, que é o de Chão, né? Meu Pedacinho de Chão, eu nem colocaria ela no patamar de telenovela, porque ela foi feita como se fosse uma minissérie, né? Uhum. O Luiz Fernando Carvalho, quando pegou para gravar, já estava terminada a novela, né? Não é aquela novela que vai sendo construída como é a novela geral, a favor do público, né? Não, ela toda pronta, né? E era uma novela que não tinha merchandising, né? E uma novela com uma artística, né? Foi um artista que virou meu amigo, depois eu descobri que ele era meu conterrâneo, o grande Raimundo Rodrigues, que criou toda aquela ambiência da novela. A novela realmente é um tesouro da teledramaturgia brasileira. É uma novela, eu não diria nem como o João falou do Vale Tudo num potinho guardado, eu diria que Meu Pedacinho de Chão ela é o concurso. É como Fernanda Montenegro. Nós não podemos botar a Fernanda Montenegro concorrendo em nenhum prêmio de atriz. Fernanda Montenegro é o concurso. Ela é uma categoria diferente. Ela não é mais para concorrer a nada. Porque ela ganharia todos os... Então, se ela ganha todos, ela é o concurso. Não é? Para mim, a grande artista hoje do Brasil, assim, a maior, se é que eu poderia dizer, todos são grandes, todos são maravilhosos, os que alcançam esse epíteto, né? Seria a Adriana Esteves, que é assim um fenômeno. E aí vou falar para dizer isso, como é que eu percebo isso na Adriana, porque a Adriana vem numa inovação que o Brasil trouxe, além do que vocês apontam, é a coisa da linguagem. Por exemplo, foi a primeira novela em personagens falavam ao mesmo tempo. 3, 4 personagens falando ao mesmo tempo. Isso não acontecia. E aconteceu ali. Foi a Mora Maltner sacou junto com o autor, João Emanuel Carneiro, que também esqueci de falar aqui. João Emanuel Carneiro é o cara que melhor lida com o gancho, né? A criação de ganchos, que é o grande trunfo da telenovela. Enquanto muitas pessoas dizem assim, não, eu não aguento ver telenovela, eu gosto de ver cinema, que você acabou, depois é isso que eu não gosto do cinema. É porque você... Não é que eu não gosto, entre aspas, eu amo também, mas eu digo é que não me fideliza tanto, digamos, ou é essa carência que eu tenho do cinema. O cinema não permite que você tenha uma fidelidade, uma constância no amor a um determinado personagem, porque é aquele filme e acabou. Às vezes tem um segundo e tal, mas não é
um companheiro seu diário. Ao passo que a novela ela cria personagens que podem lhe acompanhar durante meses, né? E você tem interesse em saber da vida deles. Então, essa coisa de terminou o capítulo, vê amanhã, essa coisa da parada, do gancho, de esperar, é que me move muito a novela. E eu acho que a vida é assim. Aí a pandemia que veio e nos obrigou a entender que há próximos capítulos. A gente não vai resolver tudo num dia só. Paciência. Infelizmente é assim, não é? Por mais que a gente saiba que há uma vacina a caminho, mas a gente tem que ter paciência, porque a gente não tem a menor noção de quando ela vem e como virá, né? Mas então, é só para dizer isso, que Meu Pedacinho de Chão é uma novela lindíssima, que eu amo, estudei porque amo a novela, não sei se vocês viram, mas devem ver, é uma novela tal em todos os sentidos, e de texto, de autoria, de mise-en-scène, de música, de tudo. Aquela novela foi assim, é um primor. E a Avenida Brasil tem essa coisa que eu acho, lógico, que você viu com 9 anos, embora você tenha gostado, você vendo hoje, você vai ter um outro julgamento, né? Então, o João, como rei do gancho, acho que precisava dizer isso aqui, a gente pode conversar depois sobre isso. Valcir Carrasco traindo o público, matando personagens. Eu acho o fim da picada, matando porque ele avisou que estavam mortos. E fico com muita felicidade, muita alegria de ver tanta gente nova chegando e trazendo eventos para a teledramaturgia, como mesmo a Thelma Guedes e a Duca Rachid, que já estão há algum tempo, a Rosane Svartman, que é ótimo, o Paulo Raume, o Daniel Ortiz, né? Esse pessoal todo, a menina que fez o Cheiro de Charme, que eu não lembro o nome agora, quer dizer, uma grande novela também, Cheiro de Charme, né? A gente tem tantas novelas boas, gente, que eu acho que o caminho é continuar assistindo e, se puder, rever, para a gente ver que, naturalmente, a gente é muito fruto do nosso... Ver a Favorita e ver hoje me daria uma outra perspectiva da novela. Mais nomes, a gente tem... Podemos nos orgulhar e dizer que fazemos a melhor teledramaturgia do mundo. É o Brasil que faz. Muito pelo convite, por estar aqui, por vocês prestarem atenção no que eu estou dizendo, por ficarem tanto tempo aí comigo. Eu só tenho a agradecer. A gente que... Beijo a vocês dois, Vitor e João Batista, mas um beijo também a quem está assistindo a gente. Quem gosta de novela e que nos acompanha. Só que eu queria deixar lembrando também aqui que eu estou fazendo às quartas-feiras uma nova live. Quarta-feira, 8 horas. Tá? Na próxima quarta-feira, eu vou conversar com a professora Maria Imaculata Vassalo de Lopes, que é a pioneira no estudo da dramaturgia na USP. Né? Ela que criou lá o Centro de Estudos da Teledramaturgia Brasileira. Eu vou conversar com ela na próxima quarta-feira. Vem alguns nomes aí interessantes para a gente conversar. Sempre quarta-feira, às 18 horas, na nova live. Isso aí, vamos deixar o link do Instagram da Aurora na descrição do vídeo. Entrem lá, eu acompanho direto, apareço lá, até pelo do Mega Pro. Então acompanhe. Aurora, eu que tenho que te agradecer 1000 vezes pelo convite, por ganhar ou perder, né? Vai muito o seu tempo aqui com a gente, conversando sobre teledramaturgia, sobre esse novo mundo, sobre esse grande patrimônio nacional que é a telenovela. Né? A gente tem muita mania de falar que o futebol é nosso patrimônio, mas quem está lá marcando 40 pontos diariamente é a telenovela. Né? O futebol ainda derruba a audiência da nossa telenovela. Então, e o futebol levou 7-1. A nossa novela nunca levou 7-1. Exatamente. Eu torço pelo Messi. Muito pelo contrário, né, Aurora? Quantos prêmios que a gente já levou. Eu acho que o interessante é esse, é justamente falar sobre a nossa cultura. Eu acho que o que o povo lá de fora, as bancas, exaltam na gente, é como a novela consegue explicar e falar da nossa sociedade, como ela consegue... Não, eu se não me engano, sempre só foi indicada ao Emmy. Não estou lembrado. Foi... E muito disso, né, que a gente sabe que lá é submissão, é justamente, né, no interesse de entender a nossa sociedade. Então, lado a lado, campeã, e no Brasil, indicado lado a lado, campeã. Lado a lado vai voltar agora, você sabe, né? Lado a lado vai ser reprisado agora. Ah, vai? Então, lado a lado, que é maravilhosa. Enfim, todas essas grandes produções, então eu tenho muito que te agradecer, né? Eu falei pro pessoal que você era estudiosa de Meu Pedacinho de Chão, que também é uma trama assim, linda, não tem como falar mal, é um conceito maravilhoso, é um texto muito bom, é tudo muito bem feito, muito bem elaborado. E passo para o Vitor também, para ele fazer as considerações finais aí.
Eu só tenho também novamente a agradecer, né? A gente confesso que no começo a gente fica um pouco nervoso, né? Recebendo uma pessoa que já estuda tanto tempo, né? E vem, assim, se aprofundando muito nas novelas, nas telenovelas. E eu acho que a gente fica, né, com esse gostinho de observar o que vai vir ainda, né? Está por vir também, a gente tem essas produções, período de quarentena, as produções em casa, como a Aurora citou o Adnet, que eu esqueci na hora de falar, que ele exibe, né, o quadro do Adnet no programa da Fátima, então, ou seja, levar isso também para a própria televisão aberta, né? Eu acho que essas inovações vêm vindo com essas ousadias, como foi o que a Aurora comentou. Eu só tenho realmente a agradecer, foi um tempo que muita gente investiu, né? No caso, que ganhou com essa troca, com esse bate-papo, foi muito rico. Eu quero agradecer também, mais uma vez, parabenizar vocês por esse canal Leitura Pop, né? Eu já me inscrevi, aconselho a todo mundo que se inscreva. É um canal muito bacana, são 2 jovens tentando discutir, é muito bacana. E a imagem é muito boa. Já ouvi os dois falando, falam muito bem. Eu confesso até meio nervosa quando eu vim. Esse negócio de eu saber mais não, gente, eu só, infelizmente, ou felizmente, sou um de vocês e vi mais alguma coisa, mas vocês têm muito para me ensinar também. Eu fiquei chapada quando vi algumas conversas de vocês. Eu disse, poxa, mas esses caras, será que eu não vou errar e falar com eles e tal? Então, muito obrigada pelo convite. Estarei sempre à disposição de vocês. Um beijo grande. Muito obrigada, Aurora. Gente, muito obrigado pela Leitura Pop de hoje. Foi maravilhoso, uma aula de cultura. Acho que também foi muito bom que a Aurora falou muito aqui sobre as dificuldades do Brasil em paralelo com a novela, porque é exatamente o que a novela fala. Nós tivemos grandes novelas durante o período militar, né? Também foi o grito da novela ali, foi no período da ditadura militar, ousadias, enfim, para poder tentar driblar ali também a censura. Então, acho que é muito importante que vocês assistam esse programa e sejamos libertários, sejamos progressistas, porque se a gente não for essa voz, quem será essa voz nesse momento complicado que a gente está vivendo, de repressão, enfim, né? De um momento lastimável da nossa história. Mas eu espero que as nossas novelas façam um toque desse momento, façam e contem a história desse momento, da mesma forma que lá atrás contaram também, né? Tantas tramas incríveis contaram, principalmente Dias Gomes até, né? Com as críticas dele mais camufladas. Então é isso, muito obrigado, Aurora. E com certeza, depois a gente marca mais para frente para você voltar aqui para a gente conversar mais, porque foi ótimo. E um beijo para todo mundo. Até a semana que vem, mais um Leitura Pop. E é isso. Obrigada, gente. Muito obrigado.